direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12 horas mais 9 minutos. Pois é, no Direto ao Ponto de hoje a gente recebe o vice-presidente do Sintab, o Geovani Freire. Vai ter eleição dia 20 e o Geovani agora é candidato à presidência do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema. Geovani, boa tarde, bem-vindo aqui à Campina FM, é sempre um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo Xavier, todos os ouvintes do Jornal do Meio-Dia, todos alcançados pelas ondas da Campina FM, a Sonoplastia, João Paulo, a produtora Bruna e aos nossos companheiros que estão aqui, que são da nossa chapa, que estão encabeçando também essa luta dos direitos e dos trabalhadores, Joselito, Ricardo, Leandro, e é sempre um prazer retornar à casa da Campina FM e é com muita satisfação que a gente vem trazer inclusive as propostas e quais os direcionamentos para o Sintab que a Chapa 1 Unidade de Resistência e Luta tem para os sócios do Sintab, que são aproximadamente 10 mil sócios. É chapa única? Nós tivemos, o período eleitoral ele teve 30 dias para a inscrição de chapas, foram do dia 6 de novembro até o dia 6 de dezembro. Fizemos a inscrição da nossa chapa e não houve nenhuma chapa concorrente nesse pleito eleitoral para o próximo dia 20. Ô Geovani, cá pra nós, isso quer dizer o quê? Que as pessoas disseram assim, a chapa tá boa, estamos bem representados, conhecemos o trabalho do Geovani, ou também estão dizendo assim, olha, é trabalho demais, é muita dor de cabeça, deixa isso pra lá. Olha, Lenildo, eu acredito que no sindicalismo a gente tem realmente uma dificuldade, inclusive, e já até se remontando a um fato que aconteceu no último sábado, o assassinato de 2 trabalhadores sem terra. Então assim, o assassinato de pessoas que estão num movimento e não é muito distante do movimento sindical, ele também causa amedronta também as pessoas, mas também a gente tem a consciência de que nós fizemos e por isso o nome da chapa, Unidade de Resistência e Luta, nós podemos compor nessa nova chapa até com pessoas que teriam críticas ou possíveis críticas e críticas são boas, muitas vezes inclusive os governos e quem está assumindo algum cargo político não gosta de crítica, mas eu acho que trabalhar sem a crítica é não saber evoluir diante e enfrentar o outro campo de visão que nós podemos construir nessa chapa. Então pode ser as duas coisas, na verdade. A gente tem também um trabalho muito forte a mostrar nas todas as assembleias que nós participamos e construímos, tudo que foi deliberado em assembleia nós cumprimos com aquilo que foi deliberado. Então isso dá um respaldo também muito grande frente à categoria e frente aos sócios do Sintab. Então essa construção, eu acredito que a construção foi bem feita, foi bem discutida entre os integrantes da chapa e é por isso também o motivo de ter sido chapa única. Gustavo. Geovani, boa tarde. Só antes da gente começar uma avaliação, o senhor participa dessa atual gestão, só para posicionar o atual presidente Nazito, como é que ele fica nessa condição? O ex-vereador Napoleão Maracajá, estão todos postos nessa eleição? Como é que foi a formação dessa chapa? Olha, Nazito, ele teria direito a uma reeleição, foi o primeiro mandato de Nazito como presidente do Sintab. Inclusive até vale salientar uma reserva moral e ética. Nazito, ele até tem uma dificuldade, e eu digo isso, de tempo para o sindicato, porque Nazito ele é professor do estado e é professor do município, e quando se consegue a disponibilidade para o Sintab é apenas daquela função do município, e por ter uma disciplina, Nazito é professor de filosofia, Nazito teria que, para cumprir a carga horária dele, ele às vezes dá aula em 6, 8 escolas, para você ter uma ideia. Então é uma dinâmica muito estressante para Nazito ter acompanhado o movimento da presidência do Sintab. Então ele preferiu, até porque Nazito tem também um objetivo que é o doutorado, ele concluiu o mestrado e tem esse objetivo, então ele deixa inclusive a direção do Sintab, ele não vai mais permanecer na direção, não quis ir para a reeleição, mas a composição da chapa ficou com a composição de, no caso, Napoleão Maracajá, o ex-vereador, na mesma função
que é a direção de comunicação. A gente compõe na vice-presidência com Mônica Cristina, que é professora aqui do município de Campina Grande, e em alguns outros setores da chapa atual a gente incluiu alguns outros componentes, e nas outras cidades também do Agreste, são mais de 16 municípios, também tivemos algumas mudanças na composição em alguns municípios. Só para aproveitar, Lenildo, mandar um abraço ao amigo Sandro, que é atual presidente do Sintab lá em Esperança e é candidato à reeleição. Conheço o Sandro há muito tempo lá na cidade de Esperança. Para a gente poder explicar, inclusive, para os nossos ouvintes, primeiro, no caso do Sintab, não é permitida a reeleição ad infinito e existem as representações também nos municípios. Isso, são 16, no caso a composição toda da direção, ela chega a 57 membros, são 57 diretores, ela é composta pela direção executiva, que é essa que a presidência faz parte, presidência, vice-presidência, tesouraria, que são 9 membros na executiva. Temos a setorial, que é outra composição da direção, e temos a das cidades, que juntando toda forma um colegiado. Então é uma direção colegiada. Em cada município que o Sintab atua, temos 2 diretores, que é o diretor-geral e o secretário-geral. No caso, para o cargo de presidente, só é permitido a presidência e uma reeleição, que no caso Nazito abriu mão. E nos municípios a gente tem também, dentro do mesmo cargo de diretor-geral, apenas um mandato e uma reeleição. Por exemplo, Sandro lá de Esperança, ele compôs no último mandato a direção e vai para uma reeleição. Então, essa renovação em alguns municípios também foi por conta dessa condição das cidades terem já alguns mandatos que tiveram que ser renovados. A eleição vai ser dia 20. Quais são os locais de votação? Olha, dia 20 de dezembro ela tem uma composição, são em torno aproximadamente 9 mil sócios, porque tem sócio, a gente tem mais de 10 mil sócios. Só que tem sócio que ele é sócio em Campina Grande e Esperança, por exemplo. Não haveria nem a necessidade, você pode ser sócio em apenas uma cidade, mas alguns preferem ter essa condição de sócio também nas cidades. Então são em torno de 9 mil votantes, mais de 9 mil votantes. A gente tem que ter um quórum mínimo também, o quórum mínimo é de 20%, para que não o pleito seja validado. E as eleições ela tem uma característica que é as urnas itinerantes, que são as urnas que passam nos setores de trabalho. São 62 urnas no total. As fixas, aqui em Campina Grande, a gente vai ter na sede do sindicato, uma na Praça da Bandeira e a outra no terminal de integração aqui de Campina Grande. Nas cidades, todas as cidades terá urna fixa e uma urna itinerante passando pelos setores de trabalho. Essa eleição também é a primeira eleição que será informatizada, não será por cédula de papel. É a primeira, inclusive o que o estatuto já previa. É uma eleição que na forma que era de papel, a gente tinha também um gasto muito grande, até na apuração, era, porque vocês terem uma ideia, praticamente uma cidade de pequeno porte, quase 9 mil eleitores, e foi proposta pela comissão eleitoral essa contratação de uma empresa, e foi feita uma contratação de empresa, e essa empresa, ela inclusive, eu tive contato ainda ontem com o representante da empresa, ele disse que após essa votação, e não fica só para um período que a gente queira, por exemplo, se houver qualquer dúvida ou qualquer questionamento da eleição, essa eleição ela pode durar, ela fica na nuvem, né? Como hoje em dia todos os processos digitalizados ficam, e qualquer dúvida sobre o processo eleitoral poderá ser auditado a qualquer momento. A forma dessa eleição serão tablets que foram transformados e equipados com um programa para a votação do Sintab. Então, no dia 20 de dezembro, a gente conta inclusive com a presença dos servidores, dos sócios, porque muitas vezes chapa única, a pessoa diz, já está resolvido, não vou votar. Se houver essa situação, a gente vai ter um gasto maior, porque a eleição ela custa muito. A gente paga a todos os mesários, paga a todos os motoristas, carros das urnas itinerantes. É um gasto para o sindicato, para o sócio que banca e que contribui com o sindicato. Então a gente pede que haja o comparecimento dos sócios para votar. Vai ter a opção de votar na chapa e vai ter a opção também de votar em branco, caso seja o desejo dessa pessoa. Mas a gente pede que participe da vida do sindicato e que vão votar no dia 20, porque é um momento, inclusive, que nós, enquanto chapa única, a gente também quer ter esse respaldo da categoria e que tenha uma grande quantidade de pessoas votantes no dia 20 de dezembro. Existe a possibilidade, se não houver o quórum, de ser convocada uma eleição
para os próximos 30 dias, se não houver o quórum mínimo de 20%. O mandato da mesa diretora é de quanto tempo? Mandato de 4 anos, caso inicia-se para 4 anos. Giovanni, cá para nós também, dentro dessa extensão da atuação do Sintab e fazendo aquela média ponderada do tamanho, da proporção, porque a prefeitura de Campina Grande obviamente é maior, então quantitativamente dá mais trabalho para o Sintab. Mas se a gente for fazer numa linha proporcional, dá para dizer quais são as prefeituras que maiores dores de cabeça dão ao sindicato? A gente tem uma proporção, claro que Campina Grande, pela dimensão, realmente a gente tem em média 5 mil sócios aqui em Campina Grande. Eu acho que mais um pouco de 5 mil, é praticamente a metade dos sócios. Né? Então, mas a gente tem em dificuldades, por exemplo, a cidade de Serra Redonda, eu acho que é a mais caótica e é uma das cidades novas na base. Serra Redonda está apenas já 2 anos na base do Sintab. Lá, para vocês terem uma ideia, o mandato do atual prefeito ainda não conseguiu regularizar nem o que ficou de dívidas do mandato anterior. Há um congelamento de salários lá de professores, o piso do magistério lá não é pago na cidade, e há um congelamento não só dessa gestão, o problema há 10 anos os professores daquela cidade não têm um reajuste, porque tem uma lei lá que congela. Aquela PEC que a gente falava do congelamento dos gastos lá já existe há 10 anos. E atrasos salariais todos os meses. A Prefeitura de Serra Redonda é uma da nossa base que mais tem causado problemas. Sempre tem protesto por lá, os próprios funcionários mandam para a imprensa fazendo protesto na Câmara por causa dessa lei, na Prefeitura, e a situação não muda, né? Tivemos uma reunião com a gestão a semana passada. Eles se comprometeram que e pediram esse prazo até junho do próximo ano é que vão tentar colocar a folha até o 5º dia útil do mês subsequente. Tanto é que eles não pagaram o salário de novembro, mas pagaram o 13º, até por conta da obrigação e com medo, é claro, de uma ação nossa, que a gente sempre entra com bloqueio de contas se não pagar o 13º. Mas para além disso, a gente tem inclusive problemas em esperança. Por exemplo, esse decreto do prefeito de fechar as unidades de saúde por 30 dias, um decreto do prefeito fechando unidades com entrega de medicamentos, a população já é desassistida já pelo serviço de saúde. E um decreto do prefeito fechando por 30 dias, os servidores, inclusive, estão movendo um abaixo-assinado e uma denúncia ao Ministério Público está sendo protocolada, inclusive hoje, lá em Esperança. Uma parte aí nessa fala do Giovanni, o Ministério Público tu vai ter que intervir nisso aí. Porque você fazer economia suspendendo serviços que são essenciais para a população, como o serviço de saúde, é um absurdo, sem tamanho. O decreto diz o seguinte, que são 12 unidades básicas de saúde que serão fechadas entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro, além da farmácia básica, a policlínica, o CRAS e algum outro serviço. O CAPS, na verdade. Aí vai ficar fechado. Dias não se deve adoecer. Aí isso só ficaria funcionando o serviço de emergência no hospital e o SAMU. E aí depois da repercussão, a prefeitura resolveu não fechar a policlínica, vai colocar um médico por dia na policlínica para dar de conta da cidade inteira, que tem 32 mil habitantes. E como o Giovanni falou, já tem revolta por lá, o pessoal já está entrando com ação civil pública, tem político de lá também acionando o Ministério Público Federal. Então a expectativa é para saber se segunda-feira, dia 15 é um sábado, se segunda-feira, que é o próximo dia útil, as unidades básicas e a policlínica estarão fechadas para a população. Tem que arrumar um outro caminho, Gustavo, não dá esse aí não. Giovanni, aqui em Campina Grande a gente pode discutir a parte, fazendo um fatiamento, digamos assim. Existem secretarias que dão mais trabalho, que demandam mais reclamações por parte dos servidores? Olha, a Secretaria de Educação, nós temos um avanço, inclusive com a atuação de Mônica, que é a vice-presidente do Sintab, Lúcia. Elas têm um trabalho até fundamental numa comissão, que é a comissão que faz a avaliação dos planos de cargos e as progressões. Então, essas progressões, ela tem, inclusive, dado encaminhamento através dessa comissão, é uma força nossa lá do sindicato. Por exemplo, uma demanda que nós tivemos agora no final do ano na Secretaria de Educação foi a eleição para gestores nas escolas. E vocês sabem que Campina Grande é uma das poucas cidades do estado que ainda tem eleição para gestores nas escolas dos municípios. Por quê? Porque geralmente o vereador ou o político que atua naquela região quer indicar o diretor da escola, e é uma conquista e foi uma luta muito grande, uma pressão muito grande que se sofreu na Secretaria de Educação para que não houvesse essa eleição. Conseguimos vencer essa batalha e houve eleição, estão todos fazendo um curso para assumir
a partir de fevereiro do próximo ano, a direção de escolas. E a grande problemática aqui é a saúde. A saúde de Campina Grande, ela tem problemas financeiros com relação aos seus fornecedores, e Campina Grande, os trabalhadores da saúde não recebem dentro do mês trabalhado. Então dizer aqui em Campina Grande que se paga dentro do mês trabalhado, não se paga. E aí já sei até qual o questionamento e a desculpa, é dizer que as verbas federais estão atrasadas. Só que nós não entendemos é que, por exemplo, no mês da eleição, pagou-se dentro do mês trabalhado. No mês de outubro, todo o servidor de Campina Grande recebeu dentro do mês trabalhado. O mês de novembro, nós viemos receber, não foi mais dentro do mês trabalhado. Então, assim, existe, na verdade, eu acredito que uma falta de organização mesmo, para que o servidor da saúde, ela saia da folha, especificamente das verbas federais, e passe a ser do município. Porque, por exemplo, se os programas acabarem, como vai ficar os servidores da saúde? Se a prefeitura não assume a folha de pagamento desses servidores. Os planos de cargos da saúde também, eles não têm andamento. O plano de cargos dos ACS e dos ACE está congelado. Nós deveríamos estar enquadrado no tempo de serviço, por exemplo, lá é por letra, cada 3 anos uma letra. Nós deveríamos estar na letra C, estamos lá na letra B. E há 2 anos a secretaria se comprometeu em enquadrar na letra C, e fora outras progressões. Plano de cargo da saúde dos demais servidores também não tem o andamento e o enquadramento. Então, assim, é uma secretaria que, inclusive, causou prejuízo ao sindicato. Descontava dos servidores aquilo que o sindicato, o contribuinte, o sócio do sindicato autoriza a ser descontado, e não repassava para o sindicato. Por uma demanda judicial foi que nós conseguimos que a secretaria passasse um montante que chegou praticamente a quase R$500 mil. Esse montante que já existia, e houve a obrigação agora da secretaria ter que repassar até o dia 10 do mês subsequente. Se não repassar, é aplicada uma multa à secretária de saúde. E, assim, tudo que está se resolvendo, infelizmente, lá na secretaria é através de demanda judicial. Eu já ia perguntar a respeito desse aspecto aí do diálogo, de que avaliação você faz da abertura dos secretários aqui em Campina Grande para diálogo com o Sintab. Olha, nós temos em algumas cidades e aqui em Campina Grande, assim, uma relação, e na verdade, assim, o Sintab, muitas vezes nós somos colocados quando chega um período de greve. Greve é o último momento e a última instância que o servidor recorre e o sindicato recorre. Talvez por nós aparecermos muitas vezes nas ruas apenas no período de greve, a população acha que nós não tentamos o diálogo antes. O diálogo ele é provocado ao final de cada assembleia. É enviado um ofício para os secretários. A secretária de saúde, Luzia, a doutora Luzia, ela recebe sempre que provocado o sindicato, só que existe um ponto que ela esbarra, que é, por exemplo, o plano de cargos. E ela é bem clara em dizer, não depende das finanças da secretaria, cabe ao executivo. O nosso maior problema aqui do sindicato é ter as reuniões com o prefeito de Campina Grande, por exemplo. O prefeito não recebe a entidade sindical, e inclusive, a gente pede que, ganhando as eleições no dia 20, seja uma postura diferente, até porque é um mandato novo à frente do sindicato, da minha pessoa, mas também da composição da direção, e talvez o prefeito não entenda que dialogar com o sindicato é evitar, por exemplo, esse decreto lá do prefeito lá de Esperança. Se houvesse um diálogo com o sindicato, ele saberia que os profissionais são contra o decreto, e aí as pessoas podem achar, não, quem vai achar bom são os funcionários. Os funcionários estão revoltados com essa situação, porque reprimir demanda na saúde, e reprimir demanda na saúde, não vai resolver o problema, como bem disse Lenildo, de diminuir gastos. O que diminui gastos lá em Esperança é, por exemplo, o número de contratados lá é igual ao número de efetivos. Para uma cidade do porte de Esperança, talvez não seja necessário uma quantidade tão grande de comissionados e contratados, e talvez esteja aí o gasto, mas a população é que é chamada a pagar essa conta. Aqui em Campina Grande, a gente prima para esse diálogo, espera, inclusive ganhando as eleições no dia 20, de que o prefeito Romero se abra ao diálogo com o sindicato. A Secretaria de Saúde recebe, a de Educação também recebe, mas chega num ponto que não é de competência da Secretaria, é do Executivo, e o Executivo não tem aberto a esse diálogo. Além do Executivo e dos secretários, a Câmara Municipal também deve se abrir ao diálogo. A gente teve um embate de praticamente um mês lá na Câmara por um projeto de lei que chega lá, que diz respeito aos servidores e não custa nada. Eu acho que é a presidente da casa, a Ivonete, ou qualquer vereador que compõe a Câmara Municipal, antes de discutir aquele projeto, chamar o sindicato
para discutir, para evitar o conflito de uma coisa que a gente viu que era fácil de resolver, como foi resolvido. Foi um erro colocado lá na lei, que poderia ter sido resolvido se houvesse esse diálogo com o sindicato. Não encarar o sindicato como inimigo, eu acho que é o principal êxito de qualquer gestão e de qualquer, não só com o sindicato, mas dialogar, eu acho que é a chave para que a humanidade viva bem. Sobre a Câmara especificamente, como é que é a relação com a presidente Ivonete Ludgero, que por sinal é servidora municipal? Olha, a Ivonete, nesse pleito nosso, ela tratou o sindicato e nós temos até que, para que haja da mesma forma o mesmo tratamento de outros órgãos, Ivonete, ela recebeu o sindicato por 3 vezes naquele pleito. Também recebeu o sindicato, inclusive tivemos uma audiência pública na segunda-feira, que foi provocada pelo sindicato, então ela está aberta sim a esse diálogo. Ficou de resolver aquela questão da lei lá dos 2% e foi resolvido, houve a resolução. Estamos agora na dependência dessa questão do magistério aqui, dos aposentados do magistério, que está com um retroativo de janeiro a abril sem receber. E é uma quantidade bem pequena de servidores, 260 professoras que contribuíram para o município. Nós temos de diversas idades, estão sem receber um retroativo, que teriam direito desde janeiro, né, do reajuste do magistério, porque existe na lei federal a paridade. O que se dá de reajuste para o ativo tem que se dar para o inativo. E você chegar ao período dos aposentados e não tem nenhum instrumento, eu digo isso, não tem nem como fazer uma greve, já estão aposentados. Era aquele momento que você não deveria, como a gente costuma dizer, se estressar com a luta mais, porque você contribuiu, inclusive muitas participaram de movimentos no período que estava na ativa, pela luta pelo piso, várias lutas na educação, estão agora nesse período, finalizando o ano e esperando um retroativo de janeiro a abril que não foi pago pelo prefeito. E vale salientar, o presidente do IPSEM disse que não falta dinheiro, o que falta é vontade política para se pagar esse retroativo. Giovanni, muito obrigado pela sua participação no Jornal do Meio-Dia, boa sorte na eleição e a gente vai ficar acompanhando. Lenildo, agradecer, Gustavo, a todos os ouvintes, dizer a todos os sócios do Sintab que você que é sócio há 6 meses tem que estar habilitado para votar, tem que ser sócio do mês de junho até 6 meses, até o dia 20, para votar, convocar a todos, procurar as urnas fixas lá no sindicato, lá na Praça da Bandeira, as urnas itinerantes vão passar pelos setores, votar na chapa 1 para dar continuidade a essa luta, e todos têm que estar unidos em torno do sindicato. O sindicato não é de Giovanni, não é de Napoleão, não é de Franklin, de Mônica, o sindicato é de todos os sócios. Então participar da vida e das eleições do sindicato é tomar posse daquilo que é seu. Agradecer a todos os ouvintes e viva a luta dos trabalhadores. Conversamos, portanto, com Giovanni Freire, que é o atual vice-presidente do Sintab e que é o candidato único à presidência do sindicato. 12:32. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.